para dar abertura no programa O Poder da Palavra, eu escolhi como personagem um rei chamado Belsazar. Numa orgia nefanda, o rebelde Belsazar, com os grandes do seu reino, todos eles afogar. Com espanto pararam quando o rei a percebeu, mão de Deus na caiadura, escrevendo apareceu. No palácio festivo, nobres não souberam ler. Tal escrita na parede, logo o rei pôs a tremer. Viu o mandor da cadeia, o cativo Daniel, que dos escritos na parede deu a tradução fiel. A sentença foi grande ao monarca dos caldeus, que vivia no pecado sem temor nenhum de Deus. O teu reino passou-se o reino, na parede escrito está, na balança da justiça, tua alma em falta está. Tua vida, ó amigo, nesta hora, escrito está, o registro do teu reino, mão de Deus escreve já, que deseja que Jesus, pois te faça tal escrita compreender, que em havendo tempo possa sua vida graça receber. E continua assim, lá no céu, a mão de Deus, na parede, a mão de Deus. Veja a tua sorte, tua vida ou morrer. Lá no céu esteja escrito ao seu Deus. Essa poesia que foi lida para você que está conosco neste dia, traz a vida passageira de o rei Belsazar. O rei Belsazar era o terceiro rei, o segundo rei que ocupava o palácio de Nabucodonosor. E esse rei, ele não tinha respeito para com Deus. Ele fazia tudo diferente, porque ele sempre viu o seu pai, avô, fazer. Então, o que aconteceu na vida desse rei é que lá um dia ele se reuniu os grandes do seu reino, aquelas pessoas mais elevadas, aquelas pessoas que aparecia mais. Ele resolveu fazer uma festa e trazer muitos convidados, 1000 pessoas ele convidou para essa festa, mas levando só aquelas pessoas. Eles ficavam só bebendo e comendo. Mas lá, um momento na vida, quando ele estava com aquela porção de mulher que não tinha, assim, uma vida que podia se apresentar, mas a que ele gostava que fizesse para ele, então ele achou por bem mandar que viesse lá da dispensa
as coisas que o pai dele tinha tomado no reino. E as coisas que tinham tomado o reino foi parada no templo de Deus, aonde eles adoravam a Deus, onde eles louvavam o nome de Deus. Ele fez apenas para desfazer do amor que Deus tem para conosco. Naquela ocasião ele já pensava nisso, em desfazer de tudo que Deus queria fazer por ele e por nós. Aí então foi que apareceu na parede 3 dedos. Apareceu assim escrevendo como se tivesse uma mão ligada no corpo. Ela escrevia perfeitamente, mas quando ele descobriu que ela estava escrevendo, ele parou, e todos eles pararam. Parou de uma vez, que não sabia o que estava acontecendo. Aí então começou a trazer uma outra pessoa para falar naquele que estava sendo feito na parede, mas nenhum deles que estavam ali tinha capacidade de ler o que aquela mão, aqueles 3 dedos, estavam escrevendo. Então o que aconteceu foi que ele ficou, o medo foi acrescentando, foi mexendo com o corpo dele, e ele não sabia no que fazer. Então a junta dele se relaxaram todas, o joelho dele batia um no outro, e ele ficava desesperado. Mas veio de lá uma mulher que estava no lugar da rainha. Então ela apresentou para ele e falou: não precisa ter tanto medo, não precisa se preocupar tanto. Ali tem um homem que pode resolver esse problema para você. Porque ele, no tempo do seu pai, seu avô, ele resolvia todos os problemas. E aquele ali é problema que vem de Deus, para amedrontar você e falar que tudo que você está fazendo é maldade. Então, ele mandou que viesse depressa a pessoa. E veio Daniel. Daniel chegou e falou com ele: eu vou falar com você, mas você não merece, porque você sabe tudo que o seu pai fez, toda a maldade que ele fez, mas resolveu continuar com a maldade do pai avô. Então o que aconteceu foi que ele apareceu na parede. Aí ele: mas o que aconteceu na parede? É que o teu reino passou. O teu reino passou. Você não tem mais autoridade para governar. Você tem que sair e deixar. E com isso você vai se perder. Vai se perder. Então ele deu aquela instrução para ele e mostrou: ao invés de você fazer a vontade de Deus, que é o nosso Deus, você foi fazer a vontade sua, aquilo que você tem de maldade no coração. E tudo que nós temos de maldade no coração não tem valor nenhum, que é a maldade do ser humano que não pode pensar nas grandezas de Deus. Aquele ser humano que não teme a Deus, ele só faz mal para Deus. Aí então, o que ele falou é que o teu reino passou. O teu reino passou na balança e houve falta. O seu reino teve lá umas palavras que a gente nem, por exemplo, sabe entender ela direito. Então está contando que foi balançado o teu reino da balança e ele puxou para fora o teu reino. Então, rei Belsazar, você devia ter respeitado aquilo que você viu seu pai fazer, seu pai avô fazer. Você devia ter feito diferente. Vê que aquele Deus que estava escrevendo na parede estava mostrando a você tudo aquilo que ele desejava de você. Mas acontece, Belsazar,
que você nunca pensou nisso. E nesse momento, você não tem mais a posição de rei para governar o povo de Deus, porque o povo de Deus é governado por um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de fato de cada um de nós. Então, Belsazar, você não vai mais ocupar esse reino. Você viu tudo que o seu pai avô fez, mas fez tudo diferente, ainda mais, para mais pecado. Então, conforme diz lá a letra, a poesia, que cheio de pecado, estava tentando fazer coisa que agradava a Deus, mas o pecado nunca agradou a Deus. Já estou chegando ao final do meu pensamento aqui e mostrar que a pessoa que quer ocupar o lugar de Deus, falando que é aqui na terra com o coração dele aberto para fazer maldade, vai levar a condenação da vida no futuro, porque o nosso Deus é um Deus consumidor, é um Deus que faz a vontade, aquilo de bom para todos nós, porque foi Ele que falou.